É uma noite de festa, 54 anos. Todos estão conscientes disso? Esta igreja está fazendo 54 anos. Eu quero agradecer a equipe pastoral que me convidou para falar esta noite. Isso é um privilégio muito grande, celebrar 54 anos. Eu quero convidar você a abrir Efésios capítulo 3, versículo 14 até o versículo 21. Quero trazer uma palavra muito breve para declarar a você um texto que encheu o meu coração de uma forma nova e renovada esses dias, porque a palavra diz assim: por esta causa, Paulo diz, por esta causa, eu quero dizer que esta devia ser a nossa frase fundamental quando nós olhamos para esta igreja aos 54 anos, porque eu quero que essa palavra seja direto para todos nós e para todos que têm liderado esta igreja e têm uma história nesta igreja para dizer: por esta causa. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma nome toda a família. Esta é uma família. Somos a família de Deus, e o texto diz, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo em vossos corações, pela fé, ou em vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Jesus Cristo por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Não é maravilhoso esse texto? Eu quero convidar você a esse texto, eu vou dizer por quê. 54 anos, nasci uma igreja. Há uma verdade na Bíblia que diz assim: eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Eu quero me colocar de joelhos pela esta igreja e eu pensei num tema para orar pela essa igreja, para que ela tenha uma única marca permanente nela, porque é essa marca que eu vejo nesta igreja desde a minha infância. Sabe qual é? Uma igreja radiante. Eu quis escolher um texto que me provoca para ser uma igreja radiante. E quando eu falo em memória desta igreja, eu me lembro quando eu tinha 4 a 5 anos, minha família morava ali na Vila Santa Terezinha e nós subíamos a pé todo domingo para a primeira igreja. E no meu imaginário tem uma memória. Eu sei que é antes dos 5 anos, porque eu morei ali só até os 5 anos. Eu me lembro que meu pai apontou uma casa de madeira perto ali da padaria, e ele disse: ali é a nossa congregação. E um dia será a segunda IPI de Londrina. Isso está bem claro aqui, eu me lembro exatamente como era. Exatamente como era. Então eu estou falando de algo há mais de 60 anos. Eu estou com 66 anos. Então, isso faz 61 ou 62 anos. Esse imaginário está gravado ali. Alguns de vocês conheceram aquele lugar.
depois que foi comprado aqui. E a segunda imagem que eu tenho muito forte aqui dentro da minha mente, eu me lembro quando o reverendo Jonas Dias Martins falou, hoje será lançada a pedra fundamental. Ele falava avisando. E eu lembro quando meu pai me pegou e nós viemos para cá, para o lançamento da pedra fundamental. Eu vou dizer que eu lembro bem nitidamente isso. Tem até uma foto, pena que eu não pensei em trazer essa foto. Eu não estou na foto porque eu estava atrás, eu estava junto com o fotógrafo. Eu me lembro, no lançamento da pedra fundamental, até, vocês conseguirem imaginar isso, até o que foi colocado dentro de uma lata da pedra fundamental. Eu pensei, será que um dia eu vou ver isso? Eu não sei em que ano foi a pedra fundamental, mas eu estava ali na pré-adolescência já. Então, devia ter lá por 9, 10 anos, mais ou menos. Que experiência interessante. Eu me lembro que colocaram a Folha de Londrina, colocaram o estandarte. Vocês vão assustar, mas eu lembro que eles colocaram uma revista dos jovens, que existia, não lembro o nome daquela revista. Era muito interessante. E a lista de todas as pessoas que seriam os primeiros membros da igreja, estava lá também. Pedra fundamental. Um dia, se alguém ouvir isso, vai lembrar disso que eu estou falando aqui hoje. Um dia que foi aberta essa pedra, acho que não foi até hoje. Está embaixo daquele templo ali. Gente, isso é memória. Mas a minha caminhada nesta igreja, depois que eu volto para Londrina, e participando de encontros, e vendo a caminhada da igreja, depois vindo para cá, durante um tempo fui pastor na primeira igreja, sempre havia uma marca, se eu pudesse dizer numa palavra, qual a característica maior desta igreja? É uma igreja radiante. E penso que essa é a melhor forma de eu falar no aniversário desta igreja radiante. E o que faz desta igreja radiante, é por isso que por esta causa eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma nome toda a família, tanto no céu como na terra, para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito, no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual a largura, a profundidade, o comprimento e a profundidade de conhecer o amor de Deus que excede todo entendimento. E olha, e a força desse texto que diz assim, versículo 20, ó, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Deus tem muito mais para a igreja. Ele nos abençoa de uma forma radiante. Esse texto é altamente trinitário. Eu estava vendo algumas coisas sobre este assunto, eu não quero delongar muito, mas a gente muitas vezes perde a noção de que viver a vida cristã é viver este fundamento trinitário. Volte no versículo 14. Por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai. Você tem aqui a realidade do Pai. E a Bíblia diz que o Pai é aquele que fortalecerá com poder. Interessante que esse texto é muito claro de quem toma toda a família, nome toda a família de Deus. Deus, o Pai, Ele traz o seu poder, Ele sopra o seu Espírito sobre a igreja. E o texto diz, versículo 16, para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder. O Pai
libera e sopra o Espírito sobre a igreja. Você como cristão, você como ser humano, aprenda uma coisa, você não pode viver sem Deus. Você não pode viver sem essa realidade radiante de Deus. Uma igreja só é radiante se tiver homens e mulheres radiantes. E você só é radiante se você descobrir que você foi criado para Deus. Esse texto tem muito da Trindade e algo que eu preciso dizer a você. A Bíblia diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Com a queda e o pecado, nunca perdemos a imagem. Nós continuamos com a imagem, mas nós perdemos a semelhança e nós não conseguimos viver a vida que deveríamos viver. O ser humano fora de Deus, ele não vai bem, ele não foi criado para isso. Deus criou dentro de você uma possibilidade tremenda, e a Bíblia diz que Deus concede que sejamos fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Deus libera e sopra o seu ruá, o Espírito, é o fôlego de Deus. Porque quando Deus criou o ser humano, Ele soprou no ser humano. O ser humano, ele foi criado diferente das outras criaturas. As outras criaturas, ele falou e elas surgiram. Quando ele foi criar o ser humano, ele disse, façamos o homem, a nossa imagem e semelhança. O Deus triuno está criando o ser humano. E a Bíblia diz que ele soprou o fôlego no ser humano. Você tem dentro de você o fôlego de Deus. E não há nada que acerta mais a sua vida do que o Espírito de Deus em você. E você só será um homem, uma mulher radiante com o Espírito Santo. Você nunca verá um ser humano radiante sem o Espírito Santo. Poderá haver o entusiasmo da alma humana, mas há alguma coisa dentro do ser humano que se chama a sua alma, o seu espírito. Isso só funciona bem com o Espírito Santo de Deus. E Paulo está dizendo, para que vos conceda, segundo a riqueza da sua glória, para que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. A igreja, ela precisa de Deus Pai, que opera pelo poder do Espírito, e traz o que a Bíblia chama de fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Isto é um processo crescente. E você começa a viver a vida que precisa ser vivida. E o texto continua, versículo 17. E assim habite Cristo em vosso coração. O Espírito Santo prepara o seu coração para ser uma habitação de Cristo. E a realidade é que o Espírito Santo traz ao seu coração o Cristo habitando em você. Você foi criado para ser habitado por Cristo. Por isso que Jesus disse que meu Pai o amará, viremos para Ele e faremos nele morada. Você se torna a habitação do Deus triuno. Interessante que ele diz, eu e o Pai o amaremos e viremos para Ele e faremos nele morada. Quem é que vem? O Espírito Santo. Jesus diz, quem é que vem? O Pai. Quem é que vem? O Filho. O Deus triuno, Ele habita em nós. O Espírito Santo prepara primeiro. E agora você tem a parte real. O Espírito Santo formata em você. Ele formata Cristo em sua vida. Veja, o Pai te fortalece com poder. O Espírito Santo te fortalece e te formata Cristo com a sua graça. Então você começa a descobrir quem é o poder que está presente, o Espírito Santo. Quem é que libera esse poder? O Pai. Quem é que formata você com a sua graça? O Espírito Santo. Mas ele faz isto pela realidade de Cristo. Ele formata Cristo em sua vida. Onde? No seu interior. O que faz você radiante é você crescer em Cristo. Sem o crescer em Cristo, a sua vida é opaca. Ela é sem gosto, sem sentido, sem realidade,
sem veracidade, sem força, sem eco, sem sentido, sem eternidade, sem vida eterna. Cristo é o que faz você radiante. Quem opera a obra de Cristo, o formatar de Cristo em sua vida, é uma obra do Espírito Santo. Habite Cristo em vosso coração. E como é isso feito? Versículo seguinte: pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Isso significa que você tem uma vida de alicerce. A Bíblia diz que você tem uma vida de raízes. Deixe-me dizer a você, a igreja é igreja porque Deus faz pelo seu Espírito algo que chama a colocar raízes. Nós precisamos de cristãos que tenham raízes. Não é você que faz raízes, não é a igreja que faz raízes. Nós somos enraizados por Cristo sendo formatado em nossas vidas. Quanto mais a obra do Espírito trabalha em nós, de forma unitária, o Pai, o Filho e o Espírito. Só nesse versículo você vê a Trindade operando. A igreja é o palco da Trindade de Deus. João Calvino disse que a criação é o teatro da glória de Deus. Teatrum gloria Dei. É o teatro da glória de Deus. Mas eu digo a vocês hoje, teologicamente, que o coração humano é o teatro da glória de Deus. É o teatro, é o palco, vou dizer melhor, é o palco da ação de Deus, das maravilhas de Deus, do Deus triuno. Ele quer trabalhar na sua vida como um palco, Ele quer colocar o drama de vitória na sua vida, de salvação na sua vida, de sentido na sua vida. Aí sim sua vida é radiante. Sem isso o ser humano não é quase nada, ele não é nada. Tanto que Jesus deixou muito claro, de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Se ele colocar o mundo inteiro na sua alma, ele ainda vai sentir que está faltando algo. Sabe por quê? Porque Deus, quando criou o ser humano, Deus colocou dentro do coração dele a eternidade. E só há algo que é capaz de preencher a eternidade do coração do homem. Sabe o que é? Vida eterna. E só há alguém que pode dar vida eterna, é Cristo. E Ele habita em nós. Ele não dá vida eterna, Ele é vida eterna em nós. Ele habita em você, Ele traz a própria vida de Deus para você. Deus sopra o fôlego da vida, o poder do Espírito. O Espírito Santo habita em nós. Nós nos arraigamos em amor e nós precisamos que uma igreja, para ela ser radiante, e como diz o pastor, melhorando cada vez mais, ela precisa crescer no arraigados em amor, no versículo 17, estando vós arraigados e alicerçados em amor. A Bíblia, ela usa aqui duas metáforas muito fortes, raízes e alicerces, para dizer, isso é realidade. Isto é o fundamento. E o versículo 18 diz, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo. Veja, eu falei do Pai, do Filho, ou falei do Espírito, agora eu quero dar uma ênfase mais até a Cristo mesmo, o Filho. Aqui diz que Ele, o que Ele faz, o que o Espírito Santo faz, Ele leva você à plenitude do amor de Deus e à plenitude da vida de Deus. E aqui diz assim, olha, e conhecer o amor de Cristo, versículo 19, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Não há cabeça humana para entender esse versículo. Você pode querer explicar isso num século, você não vai conseguir explicar o que significa tomados de toda a plenitude de Deus. Significa, para mim, só uma coisa bem simples e profunda. Deus falou em ser plenamente Deus na sua vida, e isto é que faz da sua vida uma vida radiante. Esta é a obra de Cristo em você. Esta é a obra do Pai em você. Esta é a obra do Espírito em você.
Por isso que a gente poderia definir assim: o Pai fortalece, sopra o Espírito. O Espírito formata Cristo em você pela sua graça. E Cristo leva você à glória da plenitude do Pai. No Espírito eu tenho poder. Em Cristo eu tenho graça. No Pai eu tenho a glória. O que faz você radiante é graça, poder e glória. O poder do Espírito, a graça de Cristo e a glória do Pai. Essa plenitude da ação de Deus é chamado de raiz, de alicerce, de uma vida que realmente vale a pena. E a Bíblia vai além. Sabe o que ela diz? Ora, aquele que é poderoso para fazer. Sabe por quê? Porque quem faz é Ele. Você não pode ser radiante. Você tem que ser tornado pela Trindade alguém radiante. É Ele que faz. É a igreja que é feita por Ele. Irmãos, a igreja pode ter erros, ter defeitos, e tem, porque ela é composta de seres humanos. Enquanto Deus continuar trazendo pessoas pecadoras para serem salvas, teremos uma igreja ainda com defeito. Deus decidiu que será assim. Ele traz pessoas humanas, que erram, que falham, igual você e eu, para fazer a igreja. Só que a Bíblia diz, Ele é poderoso para fazer. E Ele é poderoso para fazer. Isso é tão positivo, que eu nunca vi algo tão positivo, olha. Deus fazer já é muito grande, mas Ele não é só aquele que faz, Ele faz infinitamente. O infinitamente já é muito. Mas a Bíblia não diz que Ele faz infinitamente, diz que Ele faz infinitamente mais. Quer dizer, Deus é o único que é capaz de pegar o infinito e pôr mais em cima do infinito. E tem mais ainda, Ele coloca o mais em cima do infinito e ainda diz que é mais do que tudo. Quer dizer, Ele supera o mais, supera o infinito e supera o tudo. Isso é radiante demais. E quando Ele coloca o tudo, Ele fala quanto? E depois diz assim, do que pedimos. Aí diz, não é só do que você pede, mas do que você pensa. E depois Ele vai e diz assim, bem, então para completar é o seguinte, é conforme o seu poder. Bem, qual é o seu poder? Infinito. É o mais, o quanto, do que tudo. Então não é de acordo com o que você pensa, mas de acordo com o que Ele pensa. Não de acordo com o que você necessita, mas de acordo com o que Ele é. Não de acordo com o que você está orando, mas de acordo com o que Ele pode. E Ele pode, e Ele quer, e Ele faz, e Ele tem, e Ele realiza, e Ele diz, é isso que é a igreja. E por ser igreja, ela pode celebrar com radiante realidade, com alegria, esse amor infinito. A igreja, ela é a pátria da Trindade. Mas a Trindade é a pátria da igreja. A igreja é o lugar onde Deus vem para habitar nela. Mas ela também Ele quer que a igreja habite no Deus triuno. A Trindade invadiu o tempo e agora a igreja, ela invade a eternidade. Quando a igreja batiza, ela está invadindo a eternidade. Primeiro que ela está provocando uma festa no céu. A gente celebra aqui e os anjos celebram lá. Não há coisa mais maravilhosa e radiante do que isso, queridos. São 54 anos. Que esta igreja prevaleça até a volta de Cristo. Que filhos e netos e bisnetos marquem a igreja.
Queridos irmãos e irmãs, lutem para que as gerações futuras tenham raízes na igreja. Tenham, o que diz o texto, arraigados e alicerçados. Essa é a igreja que precisamos. Uma igreja com raízes e com alicerce no Deus triuno. Não é alicerçado nessa terra, é alicerçado no triuno Deus, que está escrito aqui. A igreja é muito mais do que você fala em templo e instituição. A igreja é o palco de um Deus que é triuno. E o seu coração é o palco da ação de Deus, da coreografia do coração de Deus. Deus vos abençoe como igreja. Parabéns, 54 anos. A Ele honra e glória e louvor. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai. Pai, em nome de Jesus, abençoe esta igreja em sua caminhada, porque é diante de Ti que toma nome toda a família. E esta igreja é uma família que invade o céu e a terra, para viver segundo a riqueza da Tua glória. Eu peço, Pai, conceda que esta igreja seja fortalecida com poder, mediante o Teu Espírito em cada um, no interior, e habite Cristo no coração do Teu povo. Pela fé, o Senhor traga raízes e alicerces. E agora, Pai, eu quero provocar o Teu coração para dizer, Senhor, toca todas as pessoas que estão frias e suas raízes estão em crise. Seu coração está em crise. Quantas milhares de pessoas, ou até centenas de pessoas, que precisam ser redimidas e resgatadas e de volta trazidas à Tua casa. Para que possam compreender a profundidade do amor de Cristo, que é maior do que todo entendimento. Pai, nós queremos ver homens e mulheres, à luz desta palavra, que experimentem e sejam tomados de toda a plenitude de Deus. Ó Senhor, faça infinitamente mais do que podemos pedir nesta noite, e podemos pensar nesta noite, porque é conforme o Teu poder que opera em nós. E opera na igreja. E em Cristo Jesus por todas as gerações. Abençoa esta igreja por todas as gerações. Até a volta de Cristo. Para participar da Tua glória para todo sempre. Amém e amém. A Ele glória. Amém.